Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. Hoje vamos conversar com Carlos Ferraz, CEO da Atlant Portugal, operador que tem sido notícia nos últimos dias devido ao novo tarifário para carregamentos rápidos. E no final, em Dica da Semana, vamos falar de uma característica específica dos carros elétricos, o One Pedal Driving. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia de Pedro Faria e Telmo Azevedo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE, nossos parceiros neste podcast. Olá a todos, obrigado Carlos por ter aceitado o nosso convite. Comecemos pela notícia. Ainda a semana passada demos pole positivo ao vosso novo tarifário. Aqui temos um tarifário que foi especialmente competitivo. Fala-se muito da forma como se faz os preços em Portugal. Imagino que não seja para dar prejuízo, não é? Quais foram os fatores que se tem que ponderar numa decisão deste tipo? Muito obrigado antes de mais pelo convite. O principal fator para este novo tarifário foi entregar simplicidade ao utilizador. Nós sabemos, o modelo que ainda vigora, que está numa fase transitória em Portugal, tem alguma complexidade naquilo que é o tarifário ou na percepção do tarifário de quanto é que vai custar ao utilizador, e sabíamos que era algo também que os utilizadores já reclamavam há bastante tempo. Sentiu que essa era a principal crítica que havia? Não sei se era uma crítica, tínhamos a percepção e a certeza que era uma dificuldade, principalmente para quem entra na mobilidade elétrica. Sim. As pessoas estão, e os utilizadores e os condutores estão ainda muito habituados ao euro por litro dos motores a combustão. Era bom, é mais aos 2 euros por litro. E, portanto, sabemos que havia uma dificuldade na percepção do custo final do utilizador, e a principal razão para introduzirmos este tarifário foi irmos ir de encontro à necessidade dos utilizadores e à simplicidade de preço. Mas nós sabemos que tem sido discutido aqui, até por outros operadores, que aqui o cálculo destes valores não é fácil, não é? Porque vocês têm que ter uma série de variáveis em consideração: o tempo que eu estou no posto, a potência que eu vou carregar, o preço do posto, ou a recuperação do investimento e tudo isso. Como é que vocês chegam a esses valores? É porque já, no fundo, o histórico, já há base de dados suficiente? Já há um histórico. A Atlant está comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica há relativamente pouco tempo, mas, de qualquer das formas, já tem um histórico, e um histórico aceitável. Tem uma rede bastante abrangente a nível nacional, e temos o histórico. Eu lembro-me de alguns anos atrás, inclusive num aniversário, penso, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, estava a representar na altura uma outra entidade, mas me terem perguntado a questão do tarifário, e eu ter referido exatamente isto. É necessário, é preciso dar muitas vezes tempo ao tempo para o mercado evoluir. E na altura, eu não sei, foi talvez há 5, 6 anos, sei que foi um evento feito ali no Museu da Eletricidade, aqui muito perto. Aqui. Esses já lá vão 10 anos, Carlos. Foi há 10 anos? Foi há 10 anos. Eu sofro do mesmo problema. Então foi há 10 anos. Mais histórico há, portanto. E então lembro perfeitamente de ter falado nisso e dar exemplos de outros mercados, das telecomunicações, da televisão paga, ou os canais pagos, uma série de outros mercados em que realmente houve uma evolução ao longo do tempo, e a mobilidade elétrica não é diferente. É um mercado como todos os outros, que precisa de amadurecimento, e, portanto, ao dia de hoje temos já um histórico, e com esse histórico conseguimos trabalhar e chegar aos resultados que precisamos e temos que apresentar também ao presumo que para o VE este tarifário que faz sentido, não é? Sim, vocês defendem. É verdade aquilo que o Carlos diz. Realmente era um tarifário que nós na associação vínhamos pedindo, uma tarifa plana que não tenha todas estas taxas e taxinhas como muitos utilizadores se referem, que obviamente têm a sua razão de existir, mas isto facilita muito a vida ao utilizador. E nós temos que pensar que todos os meses chegam mais de 8 mil novos utilizadores ao mercado. E, portanto, são pessoas que precisam de uma facilidade na utilização da rede. Na prática, aquilo que acontece com este novo tarifário da Atlant é que nós temos um topo limite, passamos a ter um topo limite de custo na nossa rede pública. Portanto, nenhum posto na rede pública paga superior a 49 cêntimos kWh. É isso que este tarifário da Atlant nos vem... DC. Nos postos DC. Nos postos rápidos. Portanto, isso é algo que vem realmente facilitar muito a adoção da mobilidade elétrica.
O utilizador são pessoas muito difíceis de satisfazer totalmente. E eu acho que houve ali um período inicial que até me parece que foi um pouco de não perceber que realmente aquele preço incluía tudo e era válido em todos os postos da rede pública. E, portanto, isso criou alguma confusão. De tal forma, o utilizador não acreditou nessa simplicidade que se criou esta primeira versão, mas depois o utilizador viu e percebeu aquilo que estávamos a falar, e eu acho que tem tido um sucesso. O Carlos poderá dizer melhor do que nós, mas eu acho que tem tido um sucesso. Mas isto, Carlos, é marketing, é para acabar em junho, e sim, vocês tiveram todas as notícias positivas à vossa volta e depois em junho aumentam os preços. Ou é o plano... Qual é o... Não quero estar a revelar tudo, não é marketing. Nós trabalhamos mesmo, e não é uma questão de marketing, para a simplicidade do utilizador. E não é só nos tarifários, trabalhamos em muitas outras situações, nomeadamente naquilo que é o acesso à nossa rede e à própria infraestrutura que criamos. Garanto que não é marketing, estamos a analisar. É uma campanha que temos em vigor até ao dia 30 de junho. Em julho teremos garantidamente novidades e poderão ser, parece-me a mim, também muito boas para os utilizadores. Muito boas é porque não aumenta, porque diminui. Eu diria que ainda falta uma coisa que não falámos, que é um programa muito interessante da Atlante, que é as Green Gems. Sim. Que o Carlos depois poderá explicar um bocadinho melhor, mas que baixa ainda mais este tarifário. Relativamente àquilo que é depois de 1 de junho, não é? Quando acaba... Julho, quando entra. O nosso único receio são programas de subscrição. E isso é algo que não posso deixar já de referir, que este tipo de tarifário, mas com uma subscrição em cima, deixa de ser tão interessante para o utilizador. Mas já agora, só para dar aqui algum contexto, para aqueles utilizadores e quem nos ouve que não conhece a Atlante é também um operador de postos de carregamento por toda a Europa e, portanto, só em Portugal tem mais de 360 postos rápidos e ultra rápidos ligados, mais de 30 a aguardar a ligação ou já a instalação, e destes rápidos e ultra rápidos, 260 e tal são em lojas do Pingo Doce. Portanto, neste momento é o maior operador em zonas de retalho a nível de Portugal. E nós sabemos que também lá fora também se passam estas modificações, e ainda agora há pouco tempo, em abril, foi lançado um plano de subscrição em França, portanto o Atlante Go, que tinha preços bastante atrativos. Como subscrição começou nos 3,99, depois passou para 6,99, mas tinha uma tarifa de 0,43, portanto, 43 cêntimos por kWh nos postos de França. E agora em maio foi já lançada uma expansão desse plano, que por 9,99 € por mês, o valor na rede Atlante baixou para 0,29 em França, 0,32 na rede PowerDot e 0,49 na rede Ionity. Portanto, isto para França, Itália e Espanha. É previsível que este plano chama-se o Atlante Go, venha também para Portugal, e estas subscrições depois abranjam mais do que o mercado e que sejam basicamente algo que seja expectável. Tenhamos Atlante em toda a Europa da mesma forma, com o mesmo custo. Nós pretendemos que os utilizadores e os nossos clientes tenham a melhor experiência possível e que seja transversal àquilo que é a rede da Atlante, que é uma rede que opera ao dia 2 em 5 países, através de rede própria, portanto, além de Portugal, Espanha, França, Itália e Suíça. Estamos e fomos fundadores da Charge League, com parceria com outros 3 grandes operadores a nível europeu, e, portanto, damos acesso a uma rede em toda a Europa, e a experiência do utilizador para nós é muito importante. Temos que ver ao dia 2 que estamos a falar de mercados distintos. Portugal nasceu num modelo de negócio completamente diferente daquilo que são os modelos de negócio do resto da Europa. Ainda, apesar de estarmos num período transitório, esse modelo ainda subsiste e, portanto, devemos aplicar estas diferentes modalidades de pagamento e inseri-las naquilo que é o contexto do país. E é isso que estamos a fazê-lo. Quando acabar o período transitório, garantidamente que teremos uma abordagem muito parecida com o que temos no resto dos outros países. Como disse, queremos que a experiência do utilizador seja a mesma, e sabemos que há utilizadores, apesar de não ser uma grande percentagem, mas há uma percentagem de utilizadores que faz o cross-border, portanto, que viajem dentro dos diferentes países europeus, e queremos que tenham a melhor experiência com a Atlante. É para isso que estamos a trabalhar. Neste momento, Portugal ainda se diferencia naquilo que é o modelo de negócio e, portanto, temos que trabalhar com isso.
Portanto, já está definido como é que vocês vão operar no pós-período de transição. Está definido como vamos trabalhar no pós-transição. Isso significa que não dá para avançar, não podemos saber alguma coisa sobre isso. A Atlante tem uma grande vantagem, fruto da Charge League, tem já uma ligação natural. Um roaming natural. Um roaming natural com estes outros grandes operadores. 2 deles não estão em Portugal, não é, Carlos? A Fastnet, por enquanto, e a Electra não estão. Não está em Portugal. Está a Ionity. Está a Ionity. Era aquilo que estava a dizer. Nós queremos manter a experiência do utilizador e dar-lhe a melhor experiência possível. Acreditamos muito nas parcerias e acreditamos na interoperabilidade. Achamos este mercado é um mercado completamente diferente daquilo que estávamos habituados quando o comparamos com os carros a combustão e com os combustíveis fósseis, com o oil. Parece-me que os utilizadores começam rapidamente a perceber isso e começam inclusive a ajustar a sua forma de abastecer o carro ou de recarregar o carro de forma diferenciada e a ajustar aquilo que é o seu dia-a-dia para não terem que perder muito tempo a carregar o carro. Olham para os tarifários também de uma forma diferente e começam-se a habituar a ter uma rede abrangente em Portugal ainda mais, modelo que tivemos até agora e que ainda se mantém para já com a interoperabilidade obrigatória. O cliente rapidamente se habitua a ter uma rede interoperável e única para si e com a possibilidade de ser utilizada através apenas de um contrato com uma entidade. Eu até pelo conversas em outros, não foi há 10 anos, se calhar foi há menos, de outras situações, ouvi sempre dizer, a defender a interoperabilidade e inclusivamente o nosso modelo, até como um bom exemplo internacional. O modelo vai acabar, já sabemos disso, não é? Está definido que vai acabar no final deste ano, portanto, mas o que me está a dizer é que a interoperabilidade no caso da Atlante vai ser garantida de uma maneira ou de outra. Vão tentar, vão fazer por isso, não é? Vamos, nós foi como disse, nós fomos uma das empresas fundadoras da Charge League. Sim. É uma aliança entre 4 operadores exclusivamente dedicados à mobilidade elétrica. Mas cá em Portugal, nossa realidade, estão já, no fundo, a falar com outras redes, outros operadores? Estamos e vamos continuar a falar com outros operadores e com outras redes, porque acreditamos que as redes são muitas vezes complementares e portanto, estas parcerias são importantes e o cliente, o utilizador do veículo elétrico vê isso como uma vantagem. E nós vemos isso também como uma vantagem para nós também. Carlos, nós há pouco saltámos aquele assunto das Green Gems, daquele programa que vocês têm e que eu posso complementar também com a aplicação, que me parece uma das aplicações também muito, muito fáceis de utilizar e que disponibilizam, não têm muita coisa, mas é fácil de chegar a todos os níveis que a aplicação nos dá, nomeadamente quando estamos a carregar, automaticamente no telefone aparece o tempo de carga e até o custo também, se o carregador assim o fizer. Mas este programa das Green Gems, ele existe em toda a Europa, em todos os países onde a Atlante está presente. Mas eu gostava que explicasse um bocadinho mais o que é este plano das Green Gems e como é que ele se aplica agora a este novo tarifário. Este programa das Green Gems basicamente é um programa que pretende dar uma recompensa ao cliente da Atlante, devolvendo-lhe parte daquilo que ele carrega connosco. Basicamente, quando um utilizador e um cliente da Atlante carrega com a aplicação da Atlante, recebe em troca, mediante a energia carregada, um valor pré-definido em Green Gems que pode ser convertido logo de seguida num valor monetário e utilizado num carregamento futuro na rede da Atlante. No tarifário que temos agora em vigor, o chargeback, como nós lhe chamamos, é de 25% quando os carregamentos são feitos na rede Atlante, portanto, por cada 10 euros de carregamento em kilowatts, nós devolvemos 2,5 euros, 2,5 euros em Green Gems. Se for feito na rede terceiros, este valor é menor, mas é 10%. E, mais uma vez, este valor é acumulado numa carteira na aplicação. Os utilizadores conseguem olhar para e a toda a hora verificar a quantidade de Green Gems que tem na sua carteira, transformá-la num valor monetário quando quiserem e utilizá-lo num carregador da Atlante no futuro.
Já agora que falamos de pagamentos e de formas de pagamentos, há aqui sempre uma discussão, há muita gente a pedir o pagamento direto por cartão bancário, pois há, nesse caso, o pagamento via app, em que obviamente para os operadores percebo que haja algumas vantagens, também há o pagamento por sistemas de roaming, como nós temos atualmente através da MobiM, mas outros que teremos certamente e que já temos também. Vocês como é que veem estas várias formas de pagamento? Como é que vê a evolução dos pagamentos nos postos? Não seria de facto mais fácil para toda a gente chegar lá, passar o cartão bancário e pronto? Poderia ser mais simples. Temos que perceber que um terminal bancário num posto de carregamento tem um custo inicial na sua instalação e tem um custo de operação e, portanto, isso implica também um custo superior naquilo que é o carregamento e não podemos fugir disso. Sim. Nós queremos o melhor para os nossos clientes, mas temos que continuar vivos e para continuar vivos precisamos ter retorno e, portanto, é o mercado a funcionar. Nesse aspecto, nós estamos a implementar, até porque o regulamento da AFIR e a própria legislação portuguesa obrigam à instalação desse tipo de equipamentos. Aquilo que vemos, nomeadamente em Portugal, é que há uma utilização muito baixa desse tipo de equipamentos e depois temos o problema das frotas. Nós olhamos muitas vezes para isto como indivíduos e como particulares, mas se nós tivermos um carro que não é nosso e que é de uma frota e que é a empresa que está a suportar os custos, isso acontece muito em Portugal. Sim, a maioria dos carros elétricos são. 80% dos veículos elétricos em Portugal estão afetos a frotas. Isso transforma-se numa grande dificuldade. Eu conheço muito poucas empresas ou muito poucas pessoas que trabalham numa empresa que têm acesso a um cartão bancário para pagar as suas despesas. É uma dificuldade grande para as empresas, se for por aí. Nós sempre defendemos, em algumas conversas inclusive mais institucionais com a Tutela e com outras entidades, sempre defendemos que a questão deste tipo de pagamento, mais conhecido por pagamento ad hoc, nunca iria substituir aquilo que era interoperabilidade, que muitas vezes se confundia com interoperabilidade. São coisas totalmente diferentes. Facilitam em muitas situações. Facilitam, por exemplo, quando uma pessoa de fora, de outro país, vem cá e é a primeira vez e não tem uma aplicação que é usada no país onde está, facilita sem dúvida, mas não é a generalidade dos casos. São casos mais ou menos pontuais. A generalidade dos casos utilizam outro meio de pagamento e o meio de pagamento através de uma aplicação no cartão RFID. Eu continuo a dizer, mas eu também já tenho alguma idade, eu sou uma pessoa antiga, que a forma mais simples de ativar um carregamento é através de um cartão físico ao dia de hoje. Pode ser depois ativado e, por exemplo, com a Atlante pode ser ativado depois com a aplicação e eu faço isso quase sempre ativo com o cartão físico RFID. Mas imediatamente começa a contagem no telemóvel também, nós vemos isso. Começa, portanto, temos logo... É indiferente para o utilizador da Atlante usar a app ou o cartão da Atlante? É indiferente, portanto, pode iniciar e eu faço muitas vezes porque me facilita iniciar. Nós sabemos ao dia de hoje, é algo que tem que ser melhorado também na rede, muitas vezes os postos de carregamento e os pontos de carregamento não estão devidamente identificados. Eu, se tiver mais que um ponto de carregamento num hub de carregamento, muitas vezes tenho alguma dificuldade de identificar qual é o ponto onde eu quero... Na app dizer este ponto ou aquele. Exatamente. Sim. Apesar de nós estarmos constantemente a tentar desenvolver, mas muitas vezes não depende de nós, e isto é um dos problemas da interoperabilidade, portanto, se utilizarmos rede de terceiros temos algumas dificuldades. De qualquer das formas, iniciar com o cartão físico, porque encostamos no... Sim, aquele não há dúvida. Aquele não há dúvida, mas depois tenho logo acesso ao início da sessão na aplicação e posso guardar o cartão. É o que eu faço normalmente, guardo o cartão, estou com o telemóvel e quando quero terminar a sessão termino com a aplicação e a atuação é exatamente como se fosse com o cartão. No TPA temos ainda um outro problema e que provavelmente é aquilo que nos chegam de mais reclamações relativamente à Atlante, que é o problema das cativações do valor. E esse é um problema que realmente há muitos utilizadores que nos dizem que na parte da Atlante que demora muito tempo a receberem de volta o dinheiro, ou seja, quando é utilizado o cartão é feita uma cativação na conta para garantir que há esse pagamento. Isto acontece na Atlante por questões de bancos. Como é que vocês estão a olhar para este problema? Que seguramente também vos chegam reclamações. Isso é um problema, nós estamos a trabalhar nisso, não é um problema da Atlante. E o que eu posso dizer, e até para poder esclarecer os utilizadores, esse problema acontece
quando há algum problema com o carregamento. Quando, por exemplo, o carregamento não é iniciado, portanto, a primeira coisa que é feita, e acho que as pessoas compreendem que as empresas têm que, de alguma forma, ter alguma garantia que um determinado carregamento, um determinado serviço vai ser pago e, portanto, tem mecanismos para isso e esse é um mecanismo que é utilizado de forma transversal pela indústria, mas quando o carregamento é feito de uma forma normal, portanto, eu inicio o carregamento e termino o carregamento, não há problema nenhum. O processo é, antes de eu iniciar o carregamento, nós fazemos essa cativação de um determinado valor, que é parametrizado por nós. Se o carregamento for até ao final, como eu disse, o valor em poucos minutos normalmente é devolvido. Se houver algum problema e com o carregamento em si, se o carregamento não for iniciado, se a terminal não for terminada como deve ser, aí há um problema. E não é um problema da Atlante, é um problema do sistema bancário em si, isto é transversal. Eu já tive este problema em outras empresas onde já tive responsabilidades também. Se falamos com empresas que estão no mercado e sentimos exatamente as mesmas dores, nós na Atlante, o que posso dizer é que nós temos feito um esforço enorme para falar com o sistema bancário. Nós, como estamos sediados em Itália e operamos de forma na Europa, temos tido conversas de forma muito recorrente com o Mastercard, por exemplo, para tentar resolver isto, mas é um problema também do sistema bancário. Sim, isso é uma realidade porque aquilo que nós percebemos é que, consoante o cartão que é utilizado, temos tempos de retorno mais rápidos ou mais lentos. O que eu posso dizer é que nós estamos a olhar para isso e em breve prazo não vamos resolver o problema, espero poder resolver esse problema, mas não depende inteiramente da Atlante. Nós vamos tentar resolver o problema de outra forma e retirar a cativação inicial. Temos esses planos já e a seu tempo daremos conhecimento disso. Muito bem. Mudando um bocadinho de agulhas, porque o tempo também já vai longo, relativamente à vossa rede, quais são os planos, já, se for possível, também a fazer um apanhado do que a rede tem neste momento, que a vossa rede tem em termos de infraestrutura e quais são os vossos planos de crescimento no futuro? Eu quero só adicionar uma coisa, que é nós quando vamos por esta Europa fora, nomeadamente em França e em Itália, vemos hubs de carregamento da Atlante que são algo topo daquilo que se faz, com cobertura, que é mais moderno. Portugal e nós precisamos dessas coisas em Portugal. Portugal sofre ter um mercado mais maduro e, portanto, podemos dizer É verdade, porque dado ao entrar nesses hubs e ver um carro a carregar quando lá estão 40 postes e é muito pouco utilizado, isso é verdade. Portugal começou bastante cedo na mobilidade elétrica e está bem mais à frente na mobilidade elétrica se compararmos com outros países, nomeadamente do sul da Europa, que é onde nós estamos posicionados. Por um lado trouxe-nos maturidade e trouxe-nos e permitiu que andássemos um bocadinho à frente. Mas agora temos a infraestrutura antiga. Agora temos a infraestrutura antiga. O que eu posso dizer é que nós estamos, ao dia de hoje, já a fazer retrofit de alguns equipamentos. Nós, este ano, eu posso fazer este disclaimer aqui, temos previsto em retrofit cerca de 1 milhão de euros de investimento em substituição de postos que consideramos que já não vão de encontro àquilo que é a exigência dos utilizadores e a qualidade que nós queremos colocar na nossa rede. Portanto, estamos a fazer esse investimento cá em Portugal. Temos esse problema de termos uma rede ou uma infraestrutura com mais anos do que no resto da Europa e temos um país que é em tudo pequenino, não é só na área. Nós, e quem viaja para esta Europa fora sabe, nós vamos a um parque de estacionamento, um supermercado em Portugal e ele tem 30, 40, 50, 100 lugares já é muito bom e a todos muito apertadinhos. Vamos para a Espanha, para a França e para a Itália e ele tem 1.000 ou 1.500 ou 2.000, portanto o espaço é muito maior, é muito mais fácil criar uma infraestrutura mais ampla, com mais número de pontos de carregamento. Em Portugal estamos a trabalhar com o país que temos e nós não podemos sair daqui, nós estamos aqui, portanto, enquanto... Mas vamos ter um daqueles hubs que vemos da Atlante nos outros países, em Portugal, em breve. Vamos e estamos a trabalhar para isso. Sim. Devemos ter uma ideia dos vossos planos de investimento em Portugal. Já sabemos desse retrofit, 1 milhão de euros para, no fundo, substituir postos que já estão
ultrapassados, mas vocês permitem, o vosso objetivo continua a ser aumentar a rede rapidamente, ou estão numa fase mais de maturação, de mercado? Nós continuamos a trabalhar na rede. Se calhar o utilizador e vocês que estão um bocadinho mais por dentro do mercado da mobilidade elétrica notam isso, porque a Atlantis teve ali o ano essencialmente de 23 e 24, em que teve um crescimento muito grande na rede. Depois abrandou um bocadinho no ano passado. Este ano temos alguns milhões para investir para além daquele milhão que falamos no retrofit. Estamos a trabalhar em rede. O mote da Atlante é ser o número 1, se possível, mas um operador de referência no sul da Europa, na rede rápida e ultra rápida. É para isso que estamos a trabalhar, e Portugal é um objetivo da Atlante como grupo. É um país onde apostamos muito e estamos a trabalhar para isso. Temos algumas dificuldades que são transversais depois ao resto do mercado, dificuldades no licenciamento, desconhecimento dos municípios, temos alguma dificuldade em ir buscar potência que cada vez é mais necessária. Mesmo com isso, estamos a introduzir uma tecnologia e um produto novo nos nossos postos de carregamento. Temos já 2 módulos instalados num site que esperamos a breve prazo esteja online, que é o EnergyArc, que é um produto registado do grupo, da Taiwan Cement Corporation, que é a holding da casa-mãe da Atlante, um sistema de armazenagem, um sistema de baterias de armazenagem que nos vai permitir solicitar mais rede, menos potência à rede e entregar mais, e fazer também de uma forma mais otimizada aquilo que é a gestão da energia. Portanto, estamos a trabalhar nisso também, mas temos muitas dificuldades, como todos os outros neste mercado, em fazer crescer a rede. Antes de falarmos das dificuldades, para acabar só próximo do fim, que é em termos estratégicos, há operadores que optam mais pelo carregamento de ocasião, em espaços comerciais, por exemplo, há outros operadores que apostam mais nas vias principais, outros mais em zonas urbanas. Vocês, qual é a vossa estratégia para este? Nós temos uma presença muito forte, o Telmo já referiu isso no retalho, com a parceria que temos com o Pingo Doce, mas não deixamos de estar em outras localizações. Nós temos carregadores, além do retalho, temos na rua, temos também a AC, temos uma concessão da Mobié. Já agora peço aqui que este AC aqui, próximo de nós, que é aquele que eu uso, 3,6 kW, da primeira geração. Já foi solicitado. Espero que esteja naquele 1 milhão do retrofit. Não está, porque o retrofit é para carregadores de DC, mas este posto é realmente, e temos alguns ainda da concessão do projeto piloto. Às vezes são os melhores, exatamente, mas e portanto não falham, não dão grandes problemas. De qualquer das formas, temos também no AC na rua, estamos, apesar de ainda não termos os carregadores a funcionar, mas já os temos instalados em autoestrada, portanto em vias de transporte, vias de transporte principais. Estamos em acessos da chamada TNT. Nós fomos um dos principais operadores a conseguir ir buscar fundos à União Europeia para investir na infraestrutura de carregamento através do programa CEF. Infelizmente, muitos desses postos continuam por ligar, não é? Eu lembro-me daquele na Guarda, Telmo ajudar outro. Lembro-me que o de Bragança foi inaugurado logo na altura, mas o da Guarda, por exemplo, é um que eu vejo que está há muitos anos por ligar, não é? O da Guarda já deveria estar há um ano ligado. Tivemos ali alguns problemas com uma das entidades que nos pediu para fazer ali alterações e tivemos que as fazer, e portanto o processo depois não vai do início, mas já é custoso. Mas isso faz parte dos fundos comunitários. Isso faz parte dos fundos comunitários. E espero que esteja para muito breve. Portanto, apenas para responder à pergunta do Sérgio, nós... é um mix. Temos um mix e achamos que devemos estar onde os utilizadores precisam, e os utilizadores têm necessidades diferentes. Tentamos fazer este mix. Estamos muito no retalho, isso sem sombra de dúvida. Vamos continuar a apostar no retalho. Só para terminar esta nossa conversa, antes das restantes rubricas, já falou aí de algumas dificuldades. Então, quais são os desejos de alguém que tem, como a Atlante, uma empresa como a Atlante, para tornar mais fácil o crescimento da rede, dos vários aspectos, tanto em qualidade como em quantidade? O que é que precisamos neste país? Quais são as críticas a apontar? Ao dia 2, eu resumo isso a uma palavra: estabilidade.
Só isso. Para qualquer empresa no mercado, seja que mercado for, a estabilidade é muito, muito importante. Isso é uma crítica ao atual estado de transição? É uma crítica. Nós, ao dia de hoje, estamos a meio de maio, temos um período transitório que acaba formalmente em dezembro. Há uma série de coisas que estão por definir e o 31 de dezembro de 26 é amanhã. Para as empresas é literalmente amanhã. Se nós começarmos a olhar para o calendário do que é uma empresa, temos agora até agosto alguma coisa ainda para fazer. Agosto sabemos que é um mês em que as coisas andam um bocadinho mais devagar porque está muita gente merecidamente de férias e setembro as empresas já estão a preparar o ano seguinte. Sim. E, portanto, ao dia de hoje não temos a certeza daquilo que irá acontecer, não temos sequer a certeza que o 31 de dezembro de 2026 vai acontecer ou não. O dia vai acontecer certamente. O dia vai. Espero que sim. Ao dia de hoje também não é muito certo dizê-lo. Mas o Carlos está a dizer não temos certeza de que esse seja o último dia da transição. Exatamente. E, portanto, há aqui uma série de indefinições ainda e isso portanto, afeta o vosso investimento? Tem afetado de forma concreta o vosso investimento? Eu posso dizer que ao dia de hoje nós criamos uma task force para trabalhar o período transitório e não sei se tenho que ter já teve reuniões e estamos a falar de algumas dezenas de pessoas que têm que estar envolvidas, porque isto não é chegar ao dia 31 e carregar no botão. Interna Atlante, com os vários países. Com os diversos países e os diversos departamentos. Estamos a falar de departamento de marketing, departamento legal, departamento de infraestruturas, departamento de OIM, departamento financeiro, com a parte contabilística, com a parte de fiscal, tudo. Portanto, há uma série de coisas que têm que ser sistemas de informação, há uma série de coisas que têm que ser coordenadas e que têm que ser planeadas e, portanto, isso precisa de trabalho e há pessoas envolvidas. Isso tem um custo enorme para as empresas. Eu lembro que a primeira reunião que tivemos, quando fizemos o kick-off desta Task Force, tínhamos entre pessoas de Portugal e da sede de Itália, estavam cerca de 30 pessoas numa reunião. Porque queríamos fazer o kick-off e queríamos que toda a gente percebesse exatamente o que é que estava a passar. Isto são custos enormes para as empresas e, portanto, saber se isto vai acontecer no final de 2026 ou a meio de 27, ou no final de 2027. A recomendação seria qual? No vosso caso, era definir já que não vamos conseguir? Haver uma definição clara do governo, tão rápida quanto possível, de como é que será o mercado, colocar cá fora aquilo que falta colocar em termos de regras e definir formalmente qual é que é a data limite e ela vai ter que façam que cumprir nesse dia o final do período transitório. Muito bem. Polo negativo. Estamos a ver que está relacionado aqui com a dotação de incentivo, não é? Que parece que quase todas as semanas temos um incentivo para a mobilidade elétrica, não é? Mas também assim... Eu acho que vou... Estamos agora na fase de criticar a tutela, não é? Pois, parece que entramos nessa fase. Mas eu aqui é algo que eu tenho que utilizar uma palavra que é forte, que é irritação. Mas é mesmo. Porque aquilo que nós temos com os apoios, nós já falámos várias vezes aqui, é um modelo que esgota em 4 horas, mas que não é verdadeiro. E que estes apoios, aquilo que nós temos, é o mesmo dinheiro. Mais de 50% do valor transita sempre de programa de apoio para o próximo programa de apoio. Porque não são esgotados. Nós já falámos várias vezes que isto é um sistema de senhas, as pessoas inscrevem-se, depois podem ou não utilizar esse valor, mas cativam o valor e não fica para mais ninguém. Recentemente já foi assumido pelo Governo de que praticamente 50% do programa que esteve em vigor, que começou, salvo erro, até em janeiro, não foi? Deste ano, e portanto teve até março, julgo que terá sido mais ou menos isto, não foi executado. Assim é fácil anunciar-se valores mais altos. E isto é um problema que nós já temos chamado muito a atenção. E o segundo é que agora, portanto, já não só temos sempre o mesmo valor, agora temos consecutivamente a falar do apoio que não aparece. Sim. Não é? Portanto, agora, desde há 4, 5 semanas atrás, temos um novo programa de apoios que sairá no final de maio, início de junho, ou algures em junho. E eu receio que isto até possa atrasar decisões de compra.
não é? Porque as pessoas vão esperar sempre à espera. E, portanto, este sistema de incentivos, aqui o Fundo Ambiental tem que fazer. Também isto não ajuda nada nós termos um programa de apoios que é controlado pelo Fundo Ambiental, que está no Ministério do Ambiente, enquanto a mobilidade elétrica é tratada pelo Ministério das Infraestruturas e a Secretaria de Estado da Mobilidade. E, portanto, é algo que eu aqui ia usar no polo negativo desta semana a irritação que isto me traz. Se vocês concordarem, ficamos por aí. Polo positivo, vamos falar um bocadinho de uma área que não costumamos falar, hidrogénio. Não há aqui. Eu estou a ver aqui o Pedro a benzer. Não é sobre mobilidade elétrica, mas é sobre descarbonização. Exatamente. Portanto, nós sabemos que tem sido difícil a descarbonização na aviação comercial, por causa de problemas da densidade energética das baterias e do peso que elas acarretam nos aviões. E, portanto, esta descarbonização é necessária. Nós cada vez temos mais dependências do jet fuel e vimos recentemente o que é que isso deu, até falências nos Estados Unidos com estas subidas de custos e empresas a falir por causa do jet fuel. E, portanto, esta semana foi anunciado e foi testado com sucesso na NASA o primeiro motor de combustão a hidrogénio, o Rolls-Royce Pearl 15, que será usado em aviões da EasyJet e, portanto, foi testado com sucesso na NASA e houve testes também já cá pela Europa e é um caminho da descarbonização da aviação comercial que pode ter impacto por todo o mundo, porque deixamos de usar o fuel para fazer viagens intercontinentais e pela Europa, etc. Muito bem, e continuamos com o Telmo para a dica da semana. O One Pedal Driving é uma questão que muitas vezes cria aqui alguma confusão. Há pessoas que até acham que alguns carros elétricos não têm travões, que é uma coisa curiosa. Já vi isso escrito, inclusivamente, que um carro que tem One Pedal Driving não tem travão, só tem acelerador, mas não é isso. Queres explicar um bocadinho mais o que é esta função? Portanto, o One Pedal Driving é um termo técnico que nós usamos para quando o carro regenera a energia quando estamos a acelerar. No meu caso é mais One Driving, porque eu ando de moto elétrica. Mas a questão é que é a melhor forma de eficiência que temos no veículo elétrico por duas razões. Primeiro, estamos a poupar os sistemas do veículo a nível de travagem, porque não estamos a usar cálcio, e, portanto, qualquer desaceleração que seja feita com o motor elétrico está a poupar essa parte, e depois estamos a carregar a bateria com essa energia do motor elétrico que estamos a regenerar e estamos a carregar a bateria. Portanto, sempre que possível, é um win-win, acho que ficamos todos a ganhar quando podemos usar o sistema do One Pedal Driving, e há sistemas de veículos que podem até configurar mais ou menos a intensidade dessa regeneração. Aliás, normalmente só chamamos One Pedal Driving quando a intensidade é forte o suficiente para imobilizar completamente certo, mas o veículo. Há vários modelos que até têm essa gestão em patilhas por trás do volante, que aumentam ou diminuem essa intensidade e, portanto, é daquelas coisas que temos que usar o mais possível, dá-nos antecipação na condução, dá-nos mais energia quando estamos, por exemplo, a minha moto até mostra o valor, eu todos os meses utilizo 12% da energia nas minhas viagens, é de energia regenerada nas minhas desacelerações, portanto deve ser basicamente muito parecido com grande parte dos veículos a rondar os 10, 15%, portanto é usar o máximo possível esse One Pedal Driving sempre que os veículos o tenham disponível. E vale a pena aprender, porque eu ainda agora ontem e anteontem estive numa apresentação do Volvo EX60, não posso falar do carro ainda em embargo sobre... Mas é um carro. Mas vai sair. Vai ser um carro muito bom. Mas sobre a questão da experiência de condução ainda não posso falar. Mas ia partilhar o carro com um colega jornalista e tínhamos duas opções completamente diferentes. Eu adoro o One Pedal Driving, porque uso carros elétricos há muito tempo, e ele odeia o One Pedal Driving e não usa. Mas para quem tem um carro elétrico e tem essa opção de aumentar a regeneração, insistam um bocadinho, usem, aprendam e depois vão perceber que uns tempos depois não querem outra coisa. E é verdadeiramente aquela característica que necessita de alguma adaptação. Exatamente. Vai evoluindo conforme o utilizador se vai tornando mais experiente. Muito bem, e então assim terminamos este plugin, o podcast do público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Carlos, muito obrigado. Pedro, Telmo, obrigado. Até para a semana. Até para a semana. E aproveito para apelar ao envio de sugestões de temas que gostaria de ver aqui analisados através do e-mail sergio.magno@public.pt. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.